a luta identitária nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe aquela questão ainda muito latente do racismo estrutural, que não existe no Brasil desde a Lei Áurea. O que é racismo estrutural? Racismo estrutural. O que é estrutural? Todo mundo fala. Racismo estrutural, racismo estrutural. É a tese do Dr. Silvio D'Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ele fala sobre o racismo estrutural. Fala bobagem. Vai ler Marx, meu filho. Esse povo é marxista, nunca leu Marx. Vai ler Marx no original, como eu fiz. Vai ler Weber. Porque a primeira coisa é definir o que é estrutural. Aí ele engana o que é estrutural. Existem duas questões básicas dentro do pensamento da sociologia marxista e também da weberiana, que é a questão do estruturante e do estruturado. O estruturante é o quê? O estruturante é aquilo, é um pensamento que existe em uma determinada época. Por exemplo, lembra que eu estava contando para você do meu pai que punha a garrafa PET com água para ver se gastava, o relógio marcava menos energia? Não sei por que raio isso existe, mas era um pensamento lá dele, muita gente fazia isso na rua da minha casa. E mal não faz? Agora, eu vou falar assim, isso faz parte da estrutura da vida e sociedade? Não. Mas isso porque existe e é difundido, pode ser que alguém se aproprie e o comande, torne isso uma política, torne isso uma maneira de administrar a cidade como uma obrigação para que todos economizem. E a partir do momento que você oficializa o que é estruturante, que é aquilo que existe, que está latente, que é natural. Pode ser que muita gente faça, mas enquanto você não tiver a chancela, uma ordem não oficial, bebe leite com manga. Aquilo não é estruturado. Tá. Você passa a ser estruturado, o estruturante pode vir a ser estruturado. E o estruturado quase sempre nasce de algo estruturante ou da cabeça de um ditador. Tá. Que pensa uma regra e impõe lá um dogma. Né? Isso é um estruturado sem um estruturante anterior. E nos Estados Unidos, a gente tem o racismo estruturado até os anos 90. Que eram lugares diferentes para banheiro, para ônibus. Exatamente. Até escolas. os anos 90, tem uma cidade no interior do estado de Nova York, eu esqueci o nome dessa cidade agora, que ela travou a última batalha com a Justiça Federal Americana para manter os bairros separados. Então, quando você tem isso como uma política oficial, você tem o racismo estruturado. E aí você faz, mas ele não fala... a língua inglesa ela é mais pobre do que as línguas latinas. Então você usa lá o structural, o racismo estrutural, aí você faz a tradução direta. Racismo estrutural. Quando na verdade o que lá existe é o racismo estruturado. Então aí você vende, o racismo estrutural brasileiro. Não, a gente pode ter um racismo estruturante. Mas no Brasil não existe racismo estruturado ou estrutural desde a abolição da escravatura. E aí você começa a fazer essas questões falsas, aí você leva a questão do racismo, como você vê que aquilo se torna um movimento de domínio político poderoso nos Estados Unidos, você começa a replicar o modelo aqui. Não, mas aí você vai ver mais... Aí você vai vendo mais públicos, os gays. Não, os gays estão pensando sozinhos. Não, vamos rachar os gays. Separar gays e trans. Mas vamos falar trans, que é aquele que muda de sexo, e é homossexual, que é aquele que muda de sexo e é heterossexual. E aí você começa a fazer esses escaninhos para praticar essa estrutura de dominação, como se existe uma estrutura da sociedade que os impede de serem felizes e de terem dignidade. Quando não é nada disso. O que falta na sociedade é as pessoas compreenderem o valor divino de cada um. A necessidade, a imperiosidade de que todo mundo deve ser livre. E ser livre é ser fora do armário, como eu escrevo aqui. Ser fora do armário, não só na questão sexual, é na questão de gosto musical, de gastronomia, etc, 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 etc. Então esse livro é uma noção do que é direito, o que é justiça, o que é civilização, o que é pessoa humana, que são questões diferentes, né? A pessoa, ela tem uma acepção divina, a pessoa ela foi acoplada, ela só passa a ser usada como sinônimo de ser humano nos países de tradição canônica e latina a partir do século XVI. Até 1500 e pouco, ninguém usava a persona para se referir ao ser humano. Era o quê? Né? Era homem ou mulher ou humano, no caso anthropos, no grego. Né? Ou humanitas. Mesmo a figura da criança, ela demora para aparecer, para ser representada como criança, né? Exato. Era uma pessoa, um adulto que tem menos idade, mas
A ideia da proteção de criança, ela demora para Dói entrar. muito mais, muito mais. E tudo isso é introduzido com o catolicismo. É? O É, catolicismo porque ajuda o catolicismo ele é que melhor reflete a teologia. A gente tem pessoas com São Tomás de Aquino. Sem São Tomás de Aquino, dificilmente essa mensagem da filosofia cristã seria compreendida a ponto de que isso desembocasse um dia no que se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí eu ponho aqui Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana fora do armário, primeiro, porque eu faço essa divisão do que é pessoa, que pessoa é um termo que nasce do sânscrito. Ela vem do sânscrito. E ela sempre significou divindade. Pessoa. Então pessoa é Deus. E ser humano não é Deus. Então pessoa humana que aparece no preâmbulo da Declaração Universal, ela inaugura esta fase do Homo Deus. Então a pessoa humana é o ser humano divinizado. Que a gente acha, né? Fala persona, na persona, ela vem de uma corruptela do significado original, que no latim ela significava máscara. Mas ela significava máscara depois num latim tardio. No latim original, ela significava instituições, né, locais de administração do imperador em Roma. E também máscara. Mas máscara é aquilo que vem do grego, que é prósopo, e é no grego, no prósopo, que ela vira só a máscara, porque no grego mais antigo, que é aquele que encosta no etrusco, que falava persu que sai persona, a máscara é uma máscara para encarnar a divindade. Então as pessoas tinham os seus rituais, elas punham esta máscara e elas recebiam o Deus. Então o Deus estava contido naquela máscara. E isso vem do sânscrito, que é purusa, que tem uma origem tão antiga quanto o hebraico, por exemplo. E quando você vê a grafia de purusa e o termo hebraico para se referir à face de Deus na Torá, a grafia deles é praticamente idêntica, é uma grafia espelhada quase. Entendi. Isso. Então você sempre, e nos textos do Rig Veda que dão origem ao hinduísmo, que foram traduzidos no século XXI só, que foram encontrados tantos outros em escavações, textos do Rig Veda, Purusa sempre foi divino, Deus, divindade. Então eu resgato a noção de pessoa que estava perdida, ela estava perdida no mundo, essa noção de pessoa. Que foi quando eu comecei a fazer minha tese de livre docência, que é sobre psicopatia, que é um transtorno antissocial. É um transtorno de personalidade. Foi aí que eu comecei, para eu falar em personalidade, eu preciso definir transtorno de personalidade, eu preciso definir a personalidade. A personalidade é a qualidade da pessoa. Agora, o que é a pessoa? Aí eu me deparei de que, no nosso direito, nós estamos trabalhando com 2000 anos de erro de conceito da pessoa. Porque em 2000 anos de doutrina do nosso direito, que vem do direito romano, ao longo de 2000 anos tem se tratado da pessoa como máscara. Porque se falar, a pessoa chama-se, 2000 anos não, 500 anos de erro. Chama-se pessoa como máscara porque as pessoas têm vários papéis sociais. Então, uma pessoa ela é o comprador, é o pai, é o avô, ele é o empregado, é o escravo não, porque o escravo não tinha direito, é o homem livre. Então, ele usa, um ser humano tem várias personas, se diz na doutrina do direito até hoje, aliás, que é errado. O ser humano é pessoa porque ele tem várias personas dentro da sociedade. Quando, na verdade, a gente só tem direito por conta da pessoa como divindade, não como máscara. Aí eu explico isso resumidamente aqui. Essa é a história por detrás disso.